que ele acredita e ele tem essa experiência sobrenatural. Continuando o verso 22 agora. E muitas vezes isto o tem lançado no fogo e dentro d'água. Quando eu estava lendo nesse dia esse texto, lançando ele no fogo e na água, é o ato de o quê? De destruir, de trazer coisas piores. Esse menino, ele espumava, ele convulsionava. Imagina ele ser lançado no fogo e na água. Que desespero, que luta contra a fé. Como que alguém faz isso? Então, quantas pessoas tentam se autodestruir, se matar, se suicidar? Mas, meus irmãos, não deixe isso entrar no seu coração. A Bíblia diz que muitas vezes acontecia isso, não eram poucas. Imagina um pai vendo isso muitas vezes, o garoto tentar se matar. O que ele estava falando? Não tenho mais, a minha vida não acredita mais em nada. Porque alguém que tenta tirar a própria vida, ele está desacreditado de tudo. Mas Deus, quando entra no desacreditado, ele traz esperança onde não tem esperança. Ele traz vida onde não tem vida. Ele traz força onde não tem força nenhuma. Ele traz ânimo onde não tem ânimo nenhum. Incrível essa passagem. Mas aqui olha as medidas, olha de fé em fé. Meus irmãos, essa palavra de Romanos 1,17 é um grande ensino para mim e para vocês. Se ele fala que é de fé em fé, olha aqui, é mais uma prova na vida desse homem. Ele se depara com essa situação, ele vai falar para Jesus, né? Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao mesmo tempo que ele estava ali lutando ferozmente contra todas as dúvidas, as incredulidades que ele tinha, mas ele vai a Deus. Isso mostra o quê? De fé em fé. Então, isso vai trazer um princípio para mim e para você. Você e eu temos que parar diante da adversidade, diariamente, e falar, a minha fé está subindo ou está descendo a escada? Porque esse texto mostra bem claro, de fé em fé. Então, ela sobe na direção do milagre ou ela está retrocedendo ao ponto da incredulidade, da dúvida, de falar, não tem mais jeito isso para a minha vida. De fé em fé. E ele não está falando de fé à incredulidade, de fé à dúvida, é de fé em fé. Então, eu e você temos que pegar esses princípios que Deus nos dá e colocar em prática. Por isso que ele fala que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Você pode estar me ouvindo aqui e amanhã se deparar com a situação. Se você não observar isso, não adiantou nada a palavra. Porque eu e você, com certeza vamos nos deparar com os nossos desafios. É inevitável isso. Mas o que faz o homem e a mulher crescer? É tomar essa atitude. É você olhar e falar, hoje eu estou incrédulo. De vez subir, eu desci o degrau. E aí você retomar e falar, não, é de fé em fé. Falar para a sua carne, falar para a sua mente, falar para as suas emoções. Falar, olha, desânimo, abatimento, tristeza, incredulidade, sai da minha vida. Porque Deus falou, através do apóstolo Paulo, que ela é de fé em fé. Então são medidas que se você toma uma atitude, a fé também cresce. Aí ele fala, o verso 23, olha a resposta que o Senhor Jesus, porque havia uma dúvida. A dúvida, ela enfraquece a fé. A dúvida, ela diminui a fé. A dúvida faz com que você retroceda naquilo que Deus tem para a sua vida. Porque ele falou, se tu podes fazer. Olha o que Jesus vai corrigir logo ele. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer. Olha aí, ó. Jesus inverte para ele. Aquele homem fala, mas se tu podes fazer isso. Jesus fala, se tu creres. O que ele está falando? Vem para a fé. Sai desse lugar do se, do mais
e agora? Como vai ser? Não tem jeito. Ele está falando, se creres. O problema não está com Deus, não está com Jesus. O problema está conosco. Porque Ele já conquistou, Ele já decretou tudo isso. É para mim, para você viver isso. Mas vai se deparar com a nossa humanidade, com o nosso nível de fé. Meus irmãos, não existe fé quando está tudo bem na vida de um ser humano. Não precisa de fé. Se a tua vida financeira está boa, se o teu casamento está bom, se o relacionamento com os filhos está bom, você não precisa de fé. Você não precisa. Mas quando vem algo na sua vida, que você se depara com a circunstância, você fala, e agora? Não tenho poder para isso. Não tenho força. E aí é onde entra a fé. E ela está disponível. O que o Senhor Jesus está falando para esse homem? Você tem que crer. Você tem que acreditar. Mas o meu filho convulsiona. Meu filho espuma. Meu filho se joga no fogo, na água, para se matar. Fala, não. Se tu creres. Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Meu Deus, isso é um desafio muito grande para mim e para você. Todas as coisas são possíveis. Que essa palavra penetre no meu e seu coração nessa noite. Que não importa o que a gente esteja vivenciando. Se Deus falou, todas as coisas são todas as coisas. Tudo é possível àquele que crê. E aí olha o que acontece. Olha aí, de fé em fé. O próximo verso 24 diz, e imediatamente, olha aí, o pai do menino exclamou e disse em lágrimas, Senhor, eu creio. Naquele momento eu acredito que a fé dele foi para um outro lugar. Por quê? Ele não desistiu de vendo os discípulos não conseguirem resolver o problema. Você vê que ele o quê? A obra dele manifestou o quê? Na perseverança, na atitude. Os discípulos não conseguiram resolver o problema. E Jesus vai questionar ele. Ele falou, eu creio. O que ele está falando? De fé em fé. Ele está indo na direção do milagre. Deixa eu falar algo para você. Deus não trouxe essa palavra por acaso. Se você precisa de um milagre nessa noite, fala, Deus, eu preciso do milagre. Senhor, aumenta a minha fé. Foi o que esse homem vai falar. Olha o que ele vai falar. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. O que ele está falando? Ajuda a minha incredulidade. Me dá mais fé, Deus. Eu preciso de mais fé, porque ainda estou incrédulo. Então, meus irmãos, Deus tem promessas para a minha vida e para a sua. Isso aqui não é um discurso do positivismo, do pensamento positivo, nada disso. É a palavra de Deus que tem poder para gerar o impossível. É as promessas que Deus estabeleceu para o homem na terra. Nós nos deparamos com circunstâncias que a gente não consegue, a gente não dá cabo delas. Mas vamos tomar posse desse dom, unido a minha e as suas obras. Então pense sempre nisso. Quando você está nas circunstâncias, quais são as obras que eu estou manifestando? Eu estou incrédulo? Tenho que clamar a Deus. Senhor, me tira desse lugar. Estou incrédulo? Você fala isso para Ele? Você algum dia já pediu a Ele, aumenta a minha fé? Você já fez essa oração? Pensa nisso. Você já pediu esse dom da fé? Talvez a gente não orou sobre isso. E por isso não aconteceu ainda. Senhor, aumenta a minha fé. E o outro texto que eu quero repartir, que traz um tremendo ensino também, é João capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. A partir do verso 24, é o quarto evangelho do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 20,
a partir do versículo 24. O que eu quero trazer para nós e para você que está nos ouvindo pela internet, é essa guerra que acontece na minha e na sua vida e de vários homens que estão aqui demonstrado na Bíblia. Não muda, sempre foi assim. Agora a gente vai ver um dos discípulos de Cristo, que mesmo andando tão próximo, o caso de Tomé, que é esse homem, mas eu quero que você preste atenção nas obras dele, o porquê tanta dificuldade na vida dele, o porquê a reação dele vai mostrar onde ele vai chegar. Qual era a diferença de Tomé para os outros discípulos? Quando você ler a Bíblia, tente se colocar no lugar desses homens. O que eu estou fazendo? Como eu sou? Eu sou parecido com ele? As minhas atitudes refletem quem? É assim que a gente cresce de fé em fé. Senão, esse livro vai ser mais um livro. Não vai adiantar, não vai mudar a sua vida. É o que Tiago fala, a fé sem obras é morta em si mesmo. Então, João capítulo 20, versículo 24. Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Pare um pouco e veja aqui comigo, caminhe aqui. Então você vai entender por que eu estou falando isso. Então Tomé era um dos 12, mas ele não estava quando Jesus tinha aparecido. Então o problema é o quê? Ele não tinha o quê? Visto. A fé não é o que você vê, mas é o que você crê. É muito diferente. Aquilo que você vê afeta a sua natureza carnal. E aquilo que você e eu cremos afeta a nossa natureza espiritual. Então os sentidos, como eu falei domingo, então por que aquele homem, em algum momento ele tem dúvida? Porque ele já tinha visto o filho espumar, o filho convulsionar, o filho se jogar na água e no fogo. Ele passou anos da vida, a Bíblia não diz quantos anos, mas se era desde a infância, significa que, vamos aqui colocar que ele era um jovem naquela época. Olha quantos anos ele se deparou com o problema. Então, Tomé também aqui vai ser movido por aquilo que ele queria o quê? Ver. Então, deixa eu te falar algo. Se o que você vê e as suas atitudes, as minhas atitudes, elas respondem por aquilo que você vê, você não está andando por fé. Você está andando naturalmente. Um exemplo normal. Aqui, o que a gente está passando no mundo inteiro. Se você olhar com esses olhos, o que está acontecendo no mundo inteiro, você não sai nem de casa. Você não sai de casa. Você vai achar que está tudo destruído. Se você recebe uma notícia no seu trabalho, olha, você foi desempregado. Se você não crê que o teu sustento vem de Deus, você entra em parafuso. Você vai desesperar. Então ele continua. Então Tomé não viu, né? Ele diz assim, não estava com eles quando veio Jesus, porque Jesus já tinha aparecido a alguns discípulos, mas Tomé não estava naquele momento ali. O verso 25 diz, portanto, os outros discípulos diziam-lhe, nós vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, a não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos, e não puser o meu dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. O que significa isso? Ele quer ver, ele quer sentir, ele quer tocar. A fé não precisa você ver, não precisa você tocar em nada. Olha o problema aí. E aí, quem não entende isso, imagina você ver algo ruim acontecer na sua vida. Você sente no seu corpo alguém que está enfermo. Ele está ali sentindo. Ele vai ao médico e fala, os sintomas são esse. Você tem duas opções. Ou você acredita somente naquilo,
e você vai viver com isso até morrer com essa enfermidade, ou você vai falar, não, eu estou sentindo, mas Deus já levou as minhas enfermidades. Deus é poderoso para me curar. E aí você começa o quê? A andar de fé em fé. Você começa o quê? A rebater, a tirar da sua mente, dos seus sentimentos, aquilo que você está sentindo. Quantas pessoas já me falam, mas pastor, eu estou sentindo. É verdade. Claro, se o corpo está enfermo com a enfermidade e tal, você está sentindo, você está vendo, você escutou a notícia. Mas como? E agora? E aí é onde entra esse dom. Porque se aquele homem, imagina o tanto de sofrimento que aquele pai tinha com seu filho por anos. Imagina você ter um filho assim e você se deparar com isso todos os dias. Não é fácil. Naturalmente você vai sendo vencido, as suas forças vão se esvaindo e a sua fé consequentemente vai se tornando sem obras. Porque se você não reage por aquilo que você quer ver, por aquilo que está na palavra de Deus, pela promessa de Deus, você não está andando por fé. Você está andando por aquilo que você viu, por aquilo que você está sentindo. E aí ele continua. Então você veja que a fé não tem nada a ver com ver, com sentir, com tocar. Por isso, meus irmãos, que as religiões enganam muita gente. Porque as pessoas veem, as pessoas tocam em coisas, mas chega no dia da adversidade, aquela fé é morta e não sustenta nada. Isso a gente está cansado de ver. E Jesus vai dar uma lição no final desses versos aqui. Continuando, verso 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e ficou no meio e disse, Pai seja convosco. Então ele disse para Tomé, Deus é tão bom, né? Oh Jesus, tão bom. Mas aqui é um detalhe, olha o que diz no verso 26, vou ler novamente. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos. Então significa o quê? Que mesmo ele falando aquilo, Tomé tinha um nível de fé. Porque se ele permaneceu com os discípulos, se ele ficou ali esperando, é porque uma medida ele tinha. Então aproveite essa medida que você tem. Não volte mais atrás. Permaneça. Você veja que Tomé, o quê? Ele ficou ali. Ele deve ter escutado, deve ter ficado em parafuso, mas eu não vi. Eles devem estar falando mentira, mas lá dentro dele, algo sustentava ele. É o amor de Deus, é a misericórdia que ele tem para mim e para você. Ele mesmo coloca medidas de fé em nós, porque é dom dele. Olha que incrível isso. E isso vai fazer com que ele o quê? Tenha essa experiência maravilhosa. E Jesus vai se apresentar a ele. Então ele disse para Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas sem fé, mas crente. Que Deus é esse? Quantas vezes você está caído lá? Talvez hoje você esteja aqui me ouvindo. Você está ali sem fé nenhuma e vem uma palavra dessa, aquilo enche uma certa medida no seu coração. Quantas vezes você já escutou uma mensagem que você estava lá no chão e acabou a mensagem, você já estava um pouco mais acima, estava já mais de pé. Isso é o poder da fé, isso é o poder do sobrenatural, o poder que a palavra, porque você está ouvindo a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. E Tomé respondeu e disse-lhe, meu Senhor e meu Deus. Olha aí, ó, como ele reconhece, meu Senhor e meu Deus. Duas expressões importantíssimas. Senhor, aquele que governa, aquele que tem toda a minha vida, e o Deus que eu acredito. Meu Senhor, que experiência é essa desse homem? Os historiadores dizem, biblicamente a gente não pode afirmar isso,
Mas os historiadores falam que Tomé, ele teve uma grande influência. Depois que Jesus foi levado aos céus, Deus usou muito esse homem. A Bíblia não dá os relatos, mas os historiadores falam que ele contribuiu muito para que o Evangelho chegasse em vários lugares. Então você veja o que mudou a vida dele. Esse encontro mudou. Talvez é hoje o seu encontro com essa fé genuína, com essa fé sobrenatural. Disse-lhe Jesus: Tomé, porque me viste, tu crestes. Tu creste. Abençoados são os que não viram e creram. Olha aí, ó. Então o que Jesus está aqui? Ele não está humilhando o Tomé, ele não quer, mas ele vai nos ensinar aqui sobre a fé sobrenatural e essa esperança que muitas vezes as pessoas têm, que não tem nada a ver com a fé genuína. Ele fala: mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque a fé não tem a ver com você ver, tem a ver com você crer. E é isso que ele vai plantar na minha e na sua vida nessa noite. Eu acredito que medidas nessa noite foram derramadas sobre a minha vida e a sua vida. Você que está me escutando aí pela internet, todo esse sistema, coloque agora diante do Senhor, diante de Deus, aquilo que você quer ver. Talvez você não esteja vendo nada. Muitas pessoas já chegaram para mim: pastor, eu não estou vendo nem a luz no final do túnel. O que ele está falando? Estou vendo tudo escuro. Eu não tenho esperança mais nessa situação na minha vida. É porque eles estão olhando com esses olhos ainda. Eles estão querendo ver a luz no fundo do túnel. Tem gente que só se move porque está vendo a luz no fundo do túnel. Mas a fé não tem nada a ver com isso. Nós vamos adquirindo certos ensinos, certos conceitos na nossa mente, que ela vai contra a fé. Você quer ver algo, você quer sentir algo no seu corpo, não quer dizer que isso é fé. Quantas pessoas foram curadas e não sentiram nada no seu corpo? Outras sentiram. Mas isso quer dizer o quê? Que Deus não tem um método. Mas o método seguinte é: a fé é por aquilo que você crê, por aquilo que está escrito e você busca, sem desistir. Deus tem promessas para nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. E onde muitas vezes, pela nossa incredulidade, elas estão a quilômetros de distância. E por isso esse é o problema do ser humano. Mas nessa noite, esses dois exemplos, eu creio que pode mudar a minha história e a sua história. Eu sou o primeiro da fila como desafio aqui, mas eu quero colocar isso em prática. Então aprenda isso nessa noite. Todas as vezes que você está se deparando com adversidade, você tem que olhar para as suas reações e ver. Elas estão tendo reações de obras que cooperam para a minha fé, ou elas estão trazendo incredulidade e dúvida? Eu estou conseguindo subir, continuar acreditando, ou eu não acredito em mais nada? Isso vai demonstrar se você está indo no caminho certo. Aquele homem, como Tomé, por mais que como eu e você, temos medidas poucas. O próprio Senhor Jesus falou: se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Meus irmãos, quando eu li isso lá atrás, e eu fui estudar e ver que o grão de mostarda é o menor grão das sementes existentes, eu falei: ter fé é um negócio poderoso, para você ver que é de Deus isso. E o que eu comecei a pensar? Um pequeno grão de mostarda, se eu tiver a fé, é poderoso para mover montes, para mudar montes de lugar. Então significa que poucas pessoas andam por fé. Porque se a fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover monte,
Qual é o monte que está na nossa frente que não se move? É porque a gente não está andando por fé. Essa é a realidade. A gente não acredita de verdade. É isso que você e eu temos que aprender. Temos que pedir. Ele prometeu. Você tem a fé, o tamanho do grão de mostarda? Você vai dizer esse monte, ergue-te daqui para colar. E a Bíblia fala que ele vai fazer acontecer. O monte não é esse de pedra, que talvez você esteja perto da sua casa, ou que você passa todos os dias. O monte é a adversidade. Que você se depare, você se torna pequeno em relação ao monte. Mas onde está a nossa fé? Por isso a pergunta, a sua fé tem obras? Porque senão a gente pode viver a vida toda dentro de uma igreja e não expressar nenhum nível de fé. 0, 0, 0. E a gente não vê os milagres. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Então, eu sei que não é fácil isso, mas é possível, Ele mesmo vai colocar. Ele não colocou a medida em Tomé? Ele vai colocar em mim e você. Mas você tem que pedir. Você tem que falar, aumenta a minha fé, perdoa a minha incredulidade, me tira dessa incredulidade. E aí Deus vai vir e vai colocar medidas em você. Amém? Amém. Vamos orar nessa noite. Pedir a Deus mais uma vez esse dom na minha vida e na sua vida. Cada um sabe o monte que enfrenta, cada um sabe da impossibilidade. Que Deus, com certeza, se você está me ouvindo, é porque Deus te trouxe esse momento. Nós que estamos aqui presencial, você não está aqui por acaso. Agora, coloque isso em prática. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para como Tomé, como aquele pai, Senhor, daquele menino, Senhor, daquele jovem, talvez, onde ele falou, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu creio que tudo é possível, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe de cada um, Senhor, tanto os que estão aqui como aqueles que estão em casa, Senhor. Deus, aumenta, Senhor, que venha medidas agora novas, Senhor. Senhor, que a gente possa viver isso, Senhor. O Senhor falou, mais bem-aventurado é os que não viram e creram. Senhor, nós não andamos na época de Jesus, mas hoje, 2020, nós acreditamos em Ti, Senhor. Nós estamos incluídos nessa palavra, nessa profecia, Senhor. Que o Senhor falou que vão ser muito mais felizes do que Tomé, Senhor. Tomé teve o privilégio, Senhor, de estar ali contigo em carne e osso, Senhor. Mas o Senhor falou que seríamos maiores do que ele, Senhor. Senhor, eu clamo por essa palavra, que ela se torne realidade, Senhor. Que a incredulidade seja destruída agora, Senhor. Ó Deus, que os pensamentos, Senhor, que já falam como já vai acontecer, sejam trocados por uma mente nova, Senhor. Pai, não precisa a gente sentir nada, basta a gente crer, Senhor. Talvez aquele que está enfermo, está sentindo dores, Senhor. Eu te peço agora que pela fé agora, essa dor, esse mal, essa enfermidade, seja removida do corpo agora, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão sofrendo emocionalmente, Senhor, que venha o Teu poder agora, Senhor, da fé sobrenatural, Senhor, que já comece agora a ver com os Teus olhos, a sentir com o Teu coração, Senhor, como o Senhor ajudou aquele pai, como o Senhor ajudou a Tomé. Ajuda-nos também na nossa incredulidade, Senhor, ajuda na minha incredulidade, Senhor, ajuda cada um dos meus irmãos na incredulidade, Senhor, Pai, porque nós dependemos, Senhor. Oh Senhor, como é importante a fé na nossa vida, Senhor. E Tu mesmo falaste em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, coloque essas medidas hoje, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de cada um que está aqui, aqueles que estão me ouvindo, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, faz com que a gente ande de fé em fé, Deus.
Move-te, Espírito Santo, planta essas sementes em nós, Senhor. Te agradecemos por essa noite, Senhor, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Exercite isso durante esses dias. Creio que Deus vai continuar falando comigo e com você. Mas é muito importante você olhar para dentro do seu coração e veja as suas reações. Isso vai fazer a diferença. Amém? Que cada um tenha uma excelente noite. Obrigado por estar aqui conosco. Que Deus continue abençoando e acrescentando na minha e na sua vida. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.